Fala galera, tudo na bênção? Vamos nós então começando mais uma série de devocionais e esta série é especial. Nós vamos aprender e muito com a vida de Agar. Isto mesmo. Nós muitas vezes temos a oportunidade de entrar na história agora. O que fazemos com a história é o que vai fazer a grande diferença. Quem foi Agar? Gênesis capítulo 16 diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Agar era uma serva egípcia, serva que servia, claro, a Sara, esposa de Abraão. Sua origem egípcia destaca seu status de estrangeira e serva dentro da casa de Abraão. Ela entra na narrativa bíblica para uma solução da esterilidade de Sara. Isso mesmo. Agar entra como se fosse a solução para a esterilidade de Sara. Propósito de Deus para Sara e para Agar, o que você acha? Pois então, por sugestão de Sara, Agar se tornou concubina de Abraão para gerar um filho, uma prática que era comum na época. Veja, Agar era apenas serva de Sara, não de Abraão, serva de Sara, serva. E por sugestão de Sara, ela se torna concubina de Abraão. Ela entra como se fosse a solução para um momento de desespero de Sara. Na verdade, Sara, por um momento da sua vida, tenta dar ao seu marido uma ajuda em busca do herdeiro que Deus havia prometido. Isso era, isso era permitido na lei da época. Agar representa, às vezes, algumas pessoas que não têm muitas escolhas, elas são colocadas em algumas situações que não escolheram, mas ela está ali. Agar seria alguém que apenas geraria, né? Ela seria apenas a genitora, ela ia gerar um filho para Abraão. O interessante é que as leis dos homens, muitas vezes, como solução, machuca mais do que cura. Cuidado com o que as leis dos homens permitem. Nem sempre as leis dos homens são aprovadas por Deus. Elas são permitidas, mas não são aprovadas por Ele. O que sai do coração de Deus não é o que Ele permite. O que sai do coração de Deus é o que Ele aprova. O que Deus permite, muitas vezes, sai e nasce no coração do homem. Isso é permissão de Deus. Agora, o que sai do coração de Deus é aprovado, porque nasce dele, sai dele. A aprovação de Deus, graças a ele por isso, sempre traz a cura por aquilo que ele permitiu. Aparentemente, as duas palavras aparecem sinônimas, parecem iguais, mas uma diz respeito à vontade do homem e ao livre-arbítrio que Deus lhe concedeu, permissão.
A outra diz respeito à própria vontade de Deus, a aprovação. Permissão pode resultar em consequências naturais ou disciplina divina, mas também pode ser usada por Deus para um bem maior. A aprovação leva a bênçãos, crescimentos espiritual e uma relação mais próxima com Deus. Deus permitiu o que nasceu no coração de Sarai. Mas Deus não aprovou. Eu quero começar essa série trazendo para você uma advertência. Cuidado com as leis dos homens. Elas podem trazer permissão, mas pode não ser a vontade de Deus. A vontade de Deus é a que tem que ser primordial e primária na sua vida, e não aquilo que a lei dos homens permite. Deus te abençoe. Vamos avançar com Agar. Temos muito que aprender.